Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos inaugurar o quinto período da tabela periódica com o xenônio, que, como eu disse, está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo dos gases nobres. O xenônio foi descoberto no ano de 1898 pelos químicos Sir William Ramsay e por Morris William Travers, desculpa aí que eu não sei falar. E eles encontraram o xenônio a partir da separação dos componentes do ar. E como eles faziam? Eles pegavam o ar líquido e deixavam evaporar. Naquela época existia uma pesquisa muito grande na área da criogenia, como deixar gases líquidos, então o ar líquido era uma coisa relativamente nova naquela época. E, enfim, eles deixavam o ar evaporar, e quando sobrava só alguns mililitros daquele ar líquido, eles analisavam aquilo ali espectroscopicamente. E foi dessa maneira que eles descobriram o neônio e o criptônio também. O xenônio era realmente a última fração desse ar líquido, porque o xenônio, enfim, tem bem pouco na atmosfera e porque ele é o mais difícil de evaporar. Então, eles, enfim, analisaram espectroscopicamente, viram que tinha linhas azuis no espectro de emissão e depois eles pegaram um monte de ar líquido, evaporaram para conseguir um pouco de xenônio suficiente assim, para determinar o número da massa do xenônio, que eles determinaram como 128. Naquela época não tinha nem número atômico ainda, então a pesquisa era mais rudimentar mesmo. Mas foi assim que eles descobriram e eles nomearam esse elemento a partir da palavra grega que significa o estrangeiro ou estranho. Eles pensaram em nomear o xenônio de acordo com a sua cor, mas enfim, ficou estrangeiro. E eu acho que é um nome apropriado, porque ele é bem estranho. O xenônio é um gás inodoro, incolor e bastante denso, com uma densidade de 5,894 gramas por litro no seu estado gasoso, que é mais ou menos 5 vezes a densidade do ar. No seu estado líquido, ele passa a ter uma densidade de 2,942 gramas por centímetro cúbico, quase 3 vezes a densidade da água. E por fim, no seu estado sólido, ele tem uma densidade de 3,6 gramas por centímetro cúbico, aproximadamente. No seu estado sólido, ele cristaliza em uma estrutura cúbica do tipo FCC, porém, com muita pressão, ele passa a adotar a estrutura do tipo HCP, que é uma estrutura hexagonal, e ele também passa a ter algumas características metálicas. Uma coisa que eu queria falar também é que, em comparação com o nitrogênio, o xenônio tem um ponto de ebulição bem mais alto. Ele evapora a menos 108 graus Celsius, enquanto que o nitrogênio evapora a menos 196 graus Celsius. Então, portanto, realmente o xenônio fica por último quando a gente evapora o ar líquido e o xenônio congela, digamos, a menos 111 graus Celsius. Quimicamente, o xenônio é pouquíssimo reativo, porém, ele é o mais reativo entre os gases nobres. A configuração eletrônica dele é criptônio 4d10, 5s2, 5p6, ou seja, ele já tem a configuração estável ali, com o octeto completo, e ele está feliz sozinho. Inclusive, o gás xenônio é monoatômico, né? Ele não precisa se combinar com ninguém para ser estável. Mas nós podemos persuadir o xenônio a reagir com elementos especialmente eletronegativos, muito eletronegativos, como o flúor e o oxigênio. E a primeira pessoa que fez isso foi o químico Neil Bartlett, que primeiramente havia feito um composto utilizando o gás hexafluoreto de platina, PtF6, e o oxigênio. Ele formou um composto que era O2 mais PtF6 menos, ou seja, ele ionizou o oxigênio. E ele pensou assim, olha, a energia de ionização do oxigênio permite que isso aconteça. O que tem uma energia de ionização parecida com o oxigênio? E aí ele viu que o xenônio tem uma energia de ionização parecida com a do oxigênio. E ele pensou, vamos tentar aqui com o xenônio, apesar que ninguém naquela época acreditava que os gases nobres pudessem reagir com alguma coisa. Mas o que ele fez foi então introduzir o xenônio. Enfim, ele misturou esses dois gases, xenônio e hexafluoreto de platina. O xenônio incolor, hexafluoreto de platina alaranjado. E ele acabou formando um sólido mais amarelo. Ou seja, ali
iniciava-se a química dos gases nobres. E o composto formado foi o hexafluoroplatinato de xenônio, que na verdade é um sólido polimérico, mas foi uma descoberta muito importante, um experimento bem interessante também, porque o cara desafiou a comunidade científica através desse experimento de uma certa maneira e provou que a gente não pode ter certezas assim na ciência. Uma coisa que tem que ser notada nessas reações é que só de misturar o xenônio e o hexafluoreto de platina não acontece nada. Você precisa de algum estímulo, como por exemplo uma descarga elétrica ou calor ou luz UV. Em alguns dos casos até mesmo a luz UV que vem do sol já é suficiente. Mas como o xenônio realmente não é muito reativo, você precisa de alguma energia externa para que a reação aconteça. E uma coisa que as pessoas não entendiam antes desse experimento é como é possível que o xenônio faça ligações químicas, mas logo depois desses experimentos, as pessoas começaram a trabalhar nessa questão, né, os químicos e físicos, e assim, uma explicação fácil para por que o xenônio forma ligações químicas é porque o átomo do xenônio é bastante grande, você tem 54 elétrons, ou seja, os elétrons da camada de valência, os elétrons mais externos, eles não são mais tão fortemente presos ao núcleo, como no caso do neônio, por exemplo. Então, é possível a gente tirar um elétron ali da camada de valência do xenônio, e é possível a gente fazer compostos que vão então do estado de oxidação mais 2 até o estado de oxidação mais 8. Enfim, a partir da primeira síntese de um composto do xenônio, em 1962, como eu disse, foram sintetizados vários outros compostos, começando com o difluoreto de xenônio, que é uma molécula linear, mas apesar disso é um sólido, o difluoreto de xenônio. Então, na sua estrutura cristalina, nós temos várias unidades dessa estrutura linear se repetindo. Nós também tivemos logo o tetrafluoreto de xenônio e o hexafluoreto de xenônio. Logo foram descobertos o trióxido de xenônio e o tetróxido de xenônio, que são, enfim, substâncias que gostam de explodir muito facilmente, formando xenônio e oxigênio. E uma coisa interessante é que elas não são formadas diretamente pela reação entre oxigênio e xenônio, mas sim você faz primeiro o hexafluoreto de xenônio e depois deixa reagir com água, formando o ácido fluorídrico e o tetróxido, no caso, ou o tetróxido ou o trióxido de xenônio, perdão aí. E o que eu queria falar também é que ultimamente nós também temos houve uma descoberta de vários compostos orgânicos do xenônio com ligações entre o carbono e o xenônio, contanto que você tenha grupos funcionais na molécula que puxem a densidade eletrônica para si. Então, de novo, nós precisamos de flúor e de oxigênio para que isso seja possível, porque só assim não vai acontecer. E nós também temos alguns complexos químicos, incrivelmente. Um íon bastante famoso é, não sei falar, AuXe42+, que tem um átomo de ouro no centro, uma estrutura planar, com 4 xenônios ao redor. Muito interessante. E também queria falar que alguns compostos do xenônio são chamados clatratos, que não são realmente compostos do xenônio, porque não há ligação química diretamente com o átomo de xenônio, mas você tem uma estrutura cristalina ali, que forma cavidades, e dentro dessas cavidades você prende, digamos assim, os átomos de xenônio. E são, enfim, compostos bastante conhecidos no caso dos gases nobres, em que os gases nobres ficam simplesmente presos nessa estrutura cristalina. Agora, para descontrair um pouco o vídeo, vamos brincar um pouco com o xenônio. Tenho aqui um balão cheio de xenônio. Vamos ver o que acontece com a minha voz. Ups. Então, como vocês podem ver, minha voz fica muito mais grave porque a vibração dos átomos de xenônio nas cordas vocais é muito mais lenta que a vibração dos átomos de nitrogênio e oxigênio que nós temos no ar. E como o tempo vai passando, o xenônio vai saindo e a voz vai voltando ao normal.
Mas você vai ficando asfixiado também, porque não tem oxigênio aqui mais, né? Enfim, gente, depois dessa super edição, super efeitos especiais, obviamente não era xenônio, claro. Vamos falar sobre esses isótopos. O xenônio tem 9 isótopos que ocorrem naturalmente. São eles o xenônio 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134 e 136, dos quais o mais abundante é o xenônio 132, com quase 27% do xenônio. E também dois desses isótopos são radioativos. O 124, que decai para o iodo 124, com uma meia-vida de 1,8 vezes 10 na 22 anos, ou seja, praticamente estável. E o 136 decai para o césio 136, também com uma meia-vida de 2,1 vezes 10 na 21 anos. O xenônio 135, que tem uma meia-vida de 9 horas apenas, é um isótopo sintético, que é muito importante quando a gente fala de reatores nucleares, porque o xenônio 135 é um subproduto da fissão de elementos mais pesados, como por exemplo do urânio e do plutônio. E o xenônio 135 é um isótopo que que absorve muito bem nêutrons, ou seja, se você não faz alguma coisa com o xenônio em reatores nucleares, uma hora o seu reator nuclear vai parar, por causa que o xenônio 135 vai absorver os seus nêutrons e a reação em cadeia nuclear vai parar. Então, isso no início, né, quando eles começaram a fazer reatores nucleares, foi um grande problema como tirar esse xenônio dali. Mas você também pode usar o xenônio 135 para controlar simplesmente as reações, se você não quer que elas saiam de controle. A ocorrência do xenônio é primordial e elementar, e ele é o mais raro dos gases nobres estáveis. O radônio, claro, é mais raro, porém o xenônio é o mais raro entre os estáveis e a sua abundância na atmosfera é de 0,087 partes por milhão, ppm. Ou seja, em um quarto como esse nós não temos muito mais que 1 mililitro de xenônio. Mas estou respirando agora alguns átomos de xenônio, com certeza. E como o xenônio é muito raro, ele também é muito caro, por isso que eu não comprei xenônio. Na verdade, eu estava olhando na Sigma Aldrich que 1 litro de xenônio está custando 60 euros ou 250 reais, né? Então, não dá para comprar só assim, né? Só assim. Eu não vou comprar só para fazer experiência aqui. Mas vocês conseguiram ver o espírito do xenônio. E também, se eu enchesse um balão de xenônio, ele cairia muito rápido. Ele desceria muito rápido até o chão, porque a sua densidade é muito maior que a do ar. Por fim, as aplicações do xenônio. O xenônio, por incrível que pareça, tem bastantes aplicações. Uma delas é como anestésico, uma concentração de 80% de xenônio e 20% de oxigênio, porque o xenônio é um asfixiante, então se for só xenônio o cara vai morrer, mas com uma pequena concentração de oxigênio, ele serve como anestésico, ele não é tóxico, a única desvantagem é que ele é muito caro. O xenônio também pode ser usado em lâmpadas de xenônio, então você tem um bulbo de vidro cheio de xenônio ali, a pressão é variável, você passa uma grande corrente elétrica, então são tubos de descarga, os elétrons ali se excitam, depois emitem essa bela luz azul que eu já falei no início do vídeo, e essas lâmpadas por si só têm várias aplicações, por exemplo, em projetores de filmes, ou em lasers, ou até mesmo nas lâmpadas de carros, em que o xenônio eles colocam um pouco, geralmente só para iniciar a vaporização dos outros sais que tem ali dentro da lâmpada dos carros, porque se fosse só xenônio eu acho que seria muito caro. E até mesmo na medicina o xenônio tem alguns usos, por exemplo, na ressonância magnética, se você quer olhar o pulmão, é muito bom você utilizar o xenônio 129, porque ele serve como meio de contraste ali na ressonância magnética. E também o xenônio ele se dissolve no sangue, então você também consegue olhar bem o sangue, o sistema ali de circulação sanguínea. De novo, com a desvantagem que ele é muito caro, mas talvez no futuro dê para reciclar. E uma coisa interessante também é que o xenônio pode ser utilizado como
propulsor em motores de propulsão iônica, geralmente para satélites ou coisas assim, que é uma coisa muito interessante, né? Uma tecnologia que só funciona no espaço, eu acho, porque você acaba ionizando ali, você forma cátions, e daí o que forma o empuxo é aqueles cátions, aqueles íons, né? Propulsão a íons, aquilo ali saindo em uma direção única ali e impulsionando o satélite. Um exemplo muito bom de propulsão espacial, muito interessante. Mas seria basicamente isso. Pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Acho que ficou um vídeo bem grande, eu acho. Se você assistiu até aqui porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu joinha e nos vemos na próxima. Tchau!